Boa noite a todos, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Fernanda. Boa noite, professora Dani. Boa noite, Danilo. Grande Danilo Abreu, nosso agente de fiscalização, participando aqui da live. Boa noite a todos. Vou só fixar o tema aqui, tá certo, pessoal? E aguardar a nossa convidada de hoje, tá certo? Então, deixa eu só aqui fixar o nosso tema. Boa noite. Boa noite, Tiago. Walter. Boa noite, Rafael. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos que estão entrando para poder participar da nossa live. Vou só fixar aqui o nosso tema e aguardar a nossa convidada de hoje. Tá certo? Será sobre atuação multiprofissional, já que hoje é o dia do nutricionista. Teremos uma convidada especial, a nutricionista Thaline Pereira, vai poder participar aqui conosco, tá certo? Vou só aguardar a convidada poder entrar aqui para aceitar e a gente iniciar a nossa live. Boa noite, Isla. Boa noite, Jaciel. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. O nosso tema de hoje será atuação multiprofissional. A gente vai falar um pouquinho da nutrição versus a educação física, né? Duas áreas que são totalmente correlatas, tá bom? Vou só aguardar aqui a participação da nossa convidada de hoje, tá certo? Para a gente poder iniciar a nossa live. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam muito bem-vindos. Profissionais, estudantes, proprietários, coordenadores. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. Eu vou só fixar aqui o tema para que todos que entrarem na nossa live saberem aqui qual é o tema que a gente está abordando, tá certo? Pessoal, o áudio está chegando legal aí para vocês. Quem puder me dar um ok aí se o áudio está chegando legal, eu vou agradecer. Boa noite, professora Débora. Japa Personal, boa noite. A nossa convidada já acabou de entrar aqui. Eu vou autorizar, transmitir aqui ao vivo com a nossa convidada, Aline. Pessoal, o áudio está chegando legal para vocês aí. Quem puder só me dar um ok. Se o áudio está chegando legal, eu vou agradecer. Boa noite. Muito boa noite, doutora Tá Thaline. baixo o teu áudio para mim? O meu áudio para tu também tá baixo? Aqui tá chegando legal, Thaline. Eu tô conseguindo Tá te escutar legal? bem. Tô. E você? Tá ok. Deixa eu aumentar aqui. Boa noite a todos que estão participando, pessoal que está entrando aqui na nossa live. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Corri do consultório, cheguei em casa agora, então assim, tive que correr e já entrar na live. É assim. Tem que ser, né? Mas Tem que ser. tá chegando bem aí o áudio, Thaline? Tá ok. Agora melhorou. Tava baixo aqui no meu, mas já melhorou. Bacana, bacana. Então, pessoal, a gente vai iniciar aqui a nossa live, tá? Boa noite a todos. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Felipe Lira, tá certo? Sou profissional de educação física, sou conselheiro do Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região de Pernambuco, faço parte, sou membro da diretoria da nova gestão do Conselho, no cargo de primeiro secretário, e estou iniciando hoje essa semana de lives que a gente vai estar fazendo aqui com diversos convidados, com vários profissionais. Hoje, por ser o Dia do Nutricionista, nada mais justo do que a gente iniciar, do que a gente ter uma convidada que é nutricionista e que também faz parte do CRN6, do Conselho Regional de Nutrição, a Thaline Pereira. Thaline, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pelo convite, tá certo? Por ter aceitado. E eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse quem é você, né? Falasse do lado da nova gestão que você hoje faz parte do CRN, explicasse um pouquinho da tua formação para que todos possam te conhecer. Eita, agora vou entregar, né? Eita! Eita. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Thaline Pereira, tá? Eu sou nutricionista já há 6 anos.
Então, estou aí já há 6 anos. Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Pernambuco, tá? Então, logo assim que terminei a faculdade, eu já sabia realmente o que eu queria, era a parte de nutrição esportiva, né? Trabalhar em consultório. E aí já tem andamento a minha pós-graduação em nutrição esportiva pela Uninasal. Após isso, sempre fiquei fazendo, né, especializações, fiquei e fico porque na parte da saúde, né, independente da profissão, mas é saúde, a gente sempre tem que estar se atualizando. Então, depois Verdade. disso, eu fiz a especialização com o professor Murilo em modulação intestinal, a qual eu também atuo. Então, sempre a minha vida foi na parte de consultório mesmo. E aí que surgiu o convite, né, muito legal para participar da etapa, né, que estava concorrendo às eleições ao CRN6. Bacana, Que Thaline. a nossa chapa ganhou, né? E assumimos agora em março. E eu sempre digo assim, todo mundo da minha chapa sabe muito disso, o orgulho que eu tenho de fazer parte. Não falo da parte de ser conselheira, né? Que realmente é algo que não tem tamanho assim explicar a felicidade, mas assim, a gestão que é muito ativa, a gestão que pensa muito no nutricionista, que escuta o nutricionista. Então, eu acho muito importante isso. A gente, né, a nossa classe, eu acho que pela primeira vez, quem faz parte da jurisdição do CRN6 está se sentindo ouvido, está se sentindo que não está abandonado, que tem realmente a gestão que está ali ouvindo o nutricionista. E é isso. Então, eu atuo em consultório, né? Estou aí assumindo a responsabilidade de estar atuando no CRN6, tá realmente trabalhando para melhorar todo o conjunto, né? Porque a gente faz ali por todos os nutricionistas. A gente não pensa no individual, mas sempre no coletivo. E vamos aí falar um pouquinho, né, do quanto que é importante essa associação, né, dos dois profissionais. Sempre a atuação multiprofissional é muito importante, né, deixando claro. Também Sim, existem, você também como na sua área você sabe disso, o quanto que é importante a gente sempre estar associando, né, o nosso trabalho também a parte de profissional de outras, né, de outras profissões aí, realmente essa associação multiprofissional é muito importante. E acho que principalmente na parte de nutrição esportiva, né, quem procura um nutricionista esportivo, né? Inclusive, deixar parabéns aqui a todos os nutricionistas por nosso dia. verdade. É muito importante o nosso papel na sociedade, né? Eu falo não só o papel da nutricionista, mas assim, o papel do profissional de saúde é muito importante. Então, é muito importante quando, quando a pessoa vem procurar o profissional, né? O nutrição, na parte de nutrição esportiva, é imprescindível essa associação. Não tem para onde correr, né? Verdade, verdade, Thaline. Uma boa dieta, ela precisa para realmente dar bons resultados, para realmente fazer a mudança corporal ali, de um bom profissional, né, da educação física, assim como também um bom treino, né, precisa de um suporte nutricional que realmente vai fazer com que aquele paciente ele esteja bem alimentado, ele consiga dar o melhor dele, seja um atleta ou seja uma pessoa que faz uma atividade física, então tenha um suporte nutricional adequado. E você também tem dessas duas áreas, né, pode falar também. E Verdade. então, é muito importante essa associação, de fato, né, Felipe? É muito importante mesmo. Na verdade, sou muito suspeito para falar, sabe, Thaline? Eu me formei em Educação Física, foi minha primeira formação. Eu me graduei em 2010, né? Me formei pela Universidade Federal de Pernambuco. Inclusive, tive algumas passagens lá no Departamento de Nutrição, quando a gente pagava algumas disciplinas, né? Do curso. E, assim, sempre fui um entusiasta da área de nutrição. Mas, até então, sempre trabalhei em academia, atuei como personal. E aí, quando foi em 2014, né, eu tive minha primeira demissão, que foi, na verdade, um baque para mim. Ninguém quer ser demitido, mas eu acho que há males que vem para o bem. Foi quando aí, após ter feito já 2 especializações na área de educação física, foi quando eu tive a ideia de fazer a graduação em nutrição, exatamente pela necessidade que eu identificava das duas áreas serem tão correlatas, da importância que se tinha da gente sempre associar o trabalho físico, do exercício físico com a alimentação. Isso eu digo por ter propriedade, sabe, Thaline? De que na época ao qual apenas eu só ministrava meus treinos, sentiam uma grande dificuldade, tá? De ter aquele contato direto com o nutricionista para poder conversar sobre o planejamento do meu aluno, entende? Porque eu observava muitas vezes que ele não tinha um bom rendimento durante a sessão de treino. E assim, sempre eu identificava, sempre sentia aquela dificuldade, né? Por já gostar muito da área de nutrição, né? Por sempre ali estar buscando
ler alguns artigos sobre a área, foi quando eu tive o start e a ideia de fazer a segunda graduação em nutrição, né? Fiz pelo Centro Universitário Estácio do Recife, e hoje, assim, eu vejo o quanto é fundamental você poder associar e ter propriedade para poder, né, chegar para o teu aluno e direcionar também a questão do planejamento alimentar, sabe? Inclusive, até na gestão passada do CRN6, eu pude estagiar com o ex-presidente, né, o nutricionista Hilário Damasio, que você deve conhecer. Tive uma experiência fantástica pelo PNAE, pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, sabe? Tive a minha vivência também na nutrição clínica, estagiando na Policlínica na Lessa de Andrade, que fica na Madalena, mas nunca tive o desejo de realmente, de fato, trabalhar com nutrição interal, parenteral, hospital, aquela coisa toda, sabe? Por quê? Porque eu, na verdade, já sabia muito bem do que queria, né? Que era atuação mais voltada para a nutrição esportiva, que era consultório, atendimento particular, sabe? Enfim, então, hoje eu sou extremamente satisfeito, e aí foi até por conta disso também, né, que toda a diretoria decidiu, não, Felipe, então faz essa live, por você também ser nutricionista, já que a Thaline é do conselho do CRN6, então dá para ter esse contato, essa conversa bem bacana. Então, Thaline, eu queria saber aqui para a gente iniciar, tem muita gente que está entrando, eu já estou vendo algumas perguntas aqui, eu estou vendo que tem muito profissional de educação física, dizendo que é formado em educação física, mas que está também fazendo nutrição, então isso é bem bacana. Eu digo isso porque há um tempo atrás, eu não sei se você chegou a acompanhar, muita gente que era formada em educação física acabava indo para a fisioterapia. Eu não sei porque o pessoal tinha essa ideia de querer trabalhar um pouco com reabilitação, sabe? Mas de uns anos para cá, eu estou vendo assim que foi uma crescente gigantesca o pessoal associando a educação física com nutrição. E eu acho que é fundamental, de fato, as duas áreas estarem juntas, né? De nada adianta, você sabe muito bem disso, o paciente seguir fielmente a dieta, o cardápio alimentar, mas não ter um protocolo de treinamento adequado. Ou vice-versa, a pessoa se matar de treinar, de fazer o seu treinamento, mas ter uma alimentação completamente desregrada. Então, assim, hoje no seu consultório, os pacientes que você atende, qual seria mais ou menos o percentual de pessoas que são praticantes de treinamento, que fazem exercício físico? Você tem uma demanda bem maior de nutrição esportiva do que de clínica? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, primeiramente, que é bom até a gente explicar, né? Que muita gente acha que a nutrição esportiva é só para quem é atleta. Perfeito. E também pensam que é só para jovens, e não. Tá certo? Verdade. A maioria das pessoas pensam. A nutrição esportiva é uma área que eu acredito, inclusive, que ela é uma soma de todas as áreas, né? Porque é o seguinte, a intervenção da nutrição esportiva, primeiramente, é se preocupar com a composição corporal. Então, a gente ensina muito ao paciente que ele deve se desapegar de balança, de peso na balança. A gente ensina ao paciente que a composição dele é muito mais do que um peso na balança, que aquele peso na balança não está significando nada do que realmente tem no corpo dele. E a gente começa a ensinar o quanto que é importante, né, saber a composição de massa magra, de gordura, saber como é que está o trabalho metabólico dele, tá? Então, a gente consegue mostrar ao paciente que através da composição corporal dele, ele também pode desenvolver algumas doenças, né? Então, assim, vamos ter o olho aqui para olhar para uma resistência insulínica, um diabetes, uma hipertensão pelo percentual de gordura, gordura visceral. A gente, através do trabalho metabólico, pode ver se tem alguma desordem metabólica. Será que a tua tireoide está ok? Né? O que é que está certinho aí? Ou o que é que está desorganizado no teu corpo? Então, assim, primeiramente, a gente vai se preocupar com a composição corporal do paciente e também identificar qual é a meta desse paciente. Esse paciente está querendo ter um ganho de massa magra? Está querendo uma redução de gordura? Está querendo melhorar a sua resistência? O que é que esse paciente está querendo? E dentro daquela composição corporal, ver o que é que precisa ganhar, o que é que precisa perder, tá certo? Então, assim, lógico, tem realmente na parte esportiva muitas pessoas que são atletas. Mas, assim, tem atletas de alta performance, sim, mas também tem os atletas que fazem um ciclismo, uma corrida, e que através da alimentação conseguem melhorar o desempenho, né? Então, tem hoje pacientes que fazem principalmente ciclismo e corrida de rua. Então, que faz 20 quilômetros, 40 quilômetros, enfim.
E aí, através da alimentação, a gente consegue ver o suporte nutricional. Se é um paciente que precisa ter um ganho maior de massa muscular, ou se é um paciente que está com a sarcopenia que precisa ganhar, né, essa massa magra, tá bom? E Perfeito. complementar, se caso necessário, com a suplementação. Porque o nutricionista esportivo, ele vai saber justamente qual a suplementação. Vai precisar de um whey, uma creatina. Então, ele vai saber justamente, principalmente, usar os suplementos que realmente têm comprovação científica, porque a gente sabe que no mercado tem vários suplementos, mas que nem todos possuem uma comprovação científica. Então, realmente, Exato. a ciência comprova para não fazer com que o paciente tenha um gasto de dinheiro realmente que seja desnecessário ou que utilize algo que vai fazer mal ao seu corpo, porque existe um suplemento que é bom para uma pessoa, mas que não é bom para outra, dependendo do quadro bioquímico que ele se encontra, tá certo? Perfeito. O profissional, né, o nutricionista vai saber justamente ver qual é essa proteína, qual é essa creatina, enfim, qual o suplemento que vai precisar complementar a dieta. Lembrar justamente isso. E o suplemento, todo mundo já chega no consultório pensando, você vai passar isso, isso para mim, calma. Aí já vê logo a tua alimentação. E se a gente precisar complementar, se a gente identificar que você vai precisar complementar isso, a gente vai complementar com um suplemento. E lembrando o seguinte, que existem dosagens diferentes de acordo com cada necessidade. Exemplo, tem uma pessoa que precisa de 5 gramas de creatina, mas já tem uma pessoa que só precisa de 3. Tem uma pessoa que pode fazer associação de creatina com a beta-alanina, aqui não. Tem uma pessoa que precisa só de uma dosagem de whey proteína, porque o whey é proteína, então a proteína ela é contabilizada com a proteína da dieta, é uma soma, não é só ela a parte. Perfeito. O nutricionista esportivo ele vai identificar quantos gramas por quilograma de peso eu vou colocar para esse meu paciente de proteína, quantos gramas por quilograma de peso eu vou colocar de carboidrato e também de gordura. Então, se eu precisar complementar, eu complemento à parte. E o que é que esse meu paciente faz? Ele está tendo uma fadiga muito rápida, ele está tendo um desempenho muito ruim. Então, o que é que eu vou colocar de suplemento que pode melhorar aí, sem estar interferindo na saúde dele, ou então subestimando algo que ele não precisava estar consumindo. Então, o profissional, né, de nutrição esportiva, ele vai estar apto a saber suplementar, vai estar apto a saber montar uma dieta, que às vezes nem precisa de uma suplementação, porque por si só a dieta já consegue, né, suprir as necessidades dele, tá certo? Exato. E saber melhorar essa composição corporal. E não só isso, tá certo? Inclusive, a gente sempre faz coisas para se complementar, né, no nosso trabalho. Como eu fiz a parte de me atualizar mais em modulação intestinal. Por quê? Um exemplo, eu preciso que o meu paciente ele tenha uma saúde intestinal boa para que ele consiga absorver bem os aminoácidos. A proteína é uma fita de aminoácidos. Então, se esse meu Isso. paciente está com a desbiose intestinal, ele está com desequilíbrio nesse intestino dele, ele vai estar consumindo uma quantidade maior de proteína para gerar uma síntese proteica mais positiva, para ter um ganho maior de massa magra, mas se o intestino dele está em desequilíbrio, essa absorção vai estar comprometida. Então, Exatamente. aumentar, consumindo uma proteína boa, uma proteína cortada, ele aumentou a proteína na dieta, mas não está sendo absorvido, ele está perdendo. É Perdendo verdade. tempo, tá certo? Então, eu tenho que ver como é que está a saúde do intestino do meu paciente. Eu tenho que ver se a absorção tá ok, tá certo? Então, eu tenho que ver como é que tá toda a fração de... É bom a gente sempre ver nos exames também bioquímicos, se está tudo bem com colesterol, com triglicerídeos. Antes de suplementar, principalmente algum suplemento, tem que ver se está a ureia, né, a creatinina, enfim. Então, existem parâmetros que a gente tem que olhar no exame bioquímico sempre, inclusive, antes de suplementar. Tá certo? E também, muitas vezes, também, antes de passar essa dieta, que eu vou ter que aumentar mais uma quantidade de proteína, uma quantidade de gordura, como é que tá o perfil bioquímico desse meu paciente? Ele tá com alguma alteração metabólica? Porque se ele tiver, eu tenho que tratar antes, para depois saber se é seguro, tanto aumentar esses macronutrientes na dieta, como também tratar com algum tipo de suplemento. Então, assim, o nutricionista esportivo, ele vê esse todo. E outra coisa, quem pensa que, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, não vou para nutricionista esportivo. Não, pelo contrário, vá, Aí é que porque deve ir, né? é justamente aí é que deve ir realmente, porque a gente vai ver justamente essa tua composição corporal e ver o que é que precisa melhorar, tá certo? Então, o nutricionista Exato. esportivo não está só preso à suplementação. Pelo contrário, e hoje eu tenho muito em consultório, acho que o meu maior público é público, justamente, de emagrecimento, né? A redução de gordura, porque quer melhorar a composição corporal. Sim. Pessoas
idosas, inclusive, que querem realmente melhorar a composição corporal. E eu explico muito, né, aos pacientes que aí já está um processo de sarcopenia, já está tendo perda de massa magra, então a gente vai estimular uma síntese proteica através da alimentação, mais proteínas. Então, assim, o nutricionista esportivo já vai trabalhar com aquela quantidade de proteína para idoso, então vai melhorar essa ingestão, já melhorando justamente esse perfil dele. E aí já vai melhorar a questão da imunidade, né? Porque uma alimentação bem saudável e você garantindo que o teu intestino vai estar funcionando bem e tudo que você está comendo está sendo absorvido, melhora muito a imunidade, tá certo? Então, Verdade. assim, melhora o todo do paciente, não é só aquele. Eu sempre digo aquela coisa isolada, eu sempre digo ao meu paciente que a gente começa de dentro para fora e não de fora para dentro, porque muita gente chega lá logo Perfeito. preocupado com estética, né? Ah, eu Exato. Sem se preocupar, sem saber o interno como é que tá, né? Como é que tá o nosso organismo, né, Thalita? Então, assim, vamos ver logo como é que tá a tua composição. Tu, tipo, tem muitos pacientes, eu acredito que não só eu, mas como você e outros nutricionistas esportivos, que tem muitos pacientes falsos magros. Então, pessoas que, gente, você Muita. olha, tá? Não, a composição dela é boa. E quando você faz o exame, tanto bioquímico, como ver realmente a composição corporal, são pessoas que têm uma baixa massa magra, tem um teor, uma quantidade elevada, um percentual muito grande de gordura. Então, tá metabolicamente todo bagunçado, bioquimicamente falando. Então, vocês têm que resolver todo, toda essa bagunça, porque muita gente acha que nutrição é fácil, mas não é, porque o nutricionista tem que entender muito bem de fisiologia, né? Como eu falei, a questão do intestino. Então, assim, ver o que é que está acontecendo para resolver o todo. Então, Entendi. basicamente, a esportiva, ela vê esse todo. Tudo. Seu comentário, sua colocação foi pertinente demais. Eu achei fantástico. Eu acho que deu para clarear essa ideia para muita gente, porque até então muitas pessoas têm apenas uma visão um pouco distorcida do que é a nutrição esportiva, né? E acaba muitas vezes até deixando de se consultar, de ir buscar um profissional que é nutricionista na área esportiva, ir para um clínico ou até para qualquer outra, sem, na verdade, ter a real noção do que trata, do que, na verdade, é a nutrição esportiva. Só antes de continuar, eu queria dar boa noite, queria aqui dar as boas-vindas. A gente está com alguns conselheiros aqui, o professor Diego, temos aqui o agente Danilo participando aqui da nossa live, o José, o Marcos, Pamela, a Natália. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Teve aqui a presença do nosso presidente, o professor Lúcio Beltrão, o presidente da Comissão de Fiscalização, André, também, a professora Nilúzia, a professora Raquel, também conselheira. Então, pessoal, para vocês que estão entrando aqui agora, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar com a gente algum comentário, a caixinha aqui está aberta, tá? Lembre-se de clicar no aviãozinho aqui embaixo para poder direcionar e encaminhar essa live para que outras pessoas também possam participar, tá bom? E não esquece de clicar aí no coraçãozinho para poder aumentar o nosso engajamento e essa live aí ser bem mais divulgada para todos. Thali, continuando, teve um trechinho do que você falou que eu achei fantástico, que é a questão da análise dos exames bioquímicos. Que me estranha ainda muito é que alguns profissionais acabam não tendo essa conduta de solicitação dos exames bioquímicos, né? E aí muitas pessoas acabam tendo dúvidas acerca dessa questão dos exames. Muita gente já chegou para mim dizendo, Felipe, é possível ir para consulta sem os exames, você me solicitar para poder depois eu levar os exames para você, eu te enviar. Você consegue montar o planejamento alimentar na consulta sem os exames bioquímicos. O que é que você teria a dizer sobre essa questão, já que isso é um tema que gera muita dúvida, e como você mencionou essa questão dessa análise metabólica, que é importante o profissional de nutrição poder fazer, o que é que você teria a dizer para essas pessoas que muitas vezes têm essa dúvida com relação a ir na primeira consulta e acabar não levando, né, esses exames bioquímicos para o nutricionista? Eu acredito que é muito individual, né? A conduta de cada um. Então, tem pessoas que gostam de fazer a dieta na hora, tem outros que não gostam, enfim, cada um realmente tem sua forma de trabalhar. Como eu citei anteriormente, já no início, né? Eu gosto de trabalhar de uma forma multiprofissional. Ou seja, a gente sabe que tem alguns exames que o nutricionista não pode pedir. Então, sempre como é que eu faço, como é que eu converso com o meu paciente, né? Muitos deles me perguntam antes, você vai solicitar exames? Eu digo sim, vai no médico, num clínico geral, principalmente quem tem convênio, pede para o teu médico transcrever os exames todos por completos,
né? E aí, quando você já vier para consulta, você já vai ter até esses exames. Ele escuta, né, o que o médico diz em relação aos exames e também tem a minha parte. Então, assim, acho que é uma soma de profissões, né, do exercício de cada um. E eu acho muito importante. E quando o paciente não tem o exame que ele vem para mim, então eu sempre digo, ó, tem recente, traz. Se não tiver, a gente vai precisar solicitar, porque assim, precisa ver como é que tá a saúde. Porque tem muitos desses desequilíbrios bioquímicos que são assintomáticos, né? Então, às vezes, uma esteatose hepática não alcoólica, uma alteração de triglicerídeo, de colesterol, tá certo? Então, tudo isso, até uma baixa vitamina D, tá certo? Influencia, a gente sabe que tem vários artigos mostrando que influencia, né, no processo de hipertrofia muscular, principalmente em homens, né? Então, assim, tem estudos que mostram que homens que têm baixa vitamina D também têm uma baixa produção de testosterona e GH também, tá certo? Pessoas que são obesas, foi visto que alguns estudos também que elas têm baixa. Depois eu posso até disponibilizar os estudos. Bacana. Com menor vitamina D também. Então, o que acontece? Consequentemente, a célula ela acaba armazenando uma maior quantidade, né, de gordura, tá certo? Então, assim, então tem vários exames bioquímicos que vai ajudar na nossa conduta. O que é que eu vou colocar para esse paciente? Qual o tipo de dieta que eu vou escolher para esse paciente? É um paciente que já veio de um endócrino e veio para mim porque está com uma questão de hipotiroidismo, de hipertiroidismo. Então, assim, tem condutas que são bem específicas e que tem alimentos que o nutricionista não pode colocar ou que ele deve colocar. Então, é sempre muito importante a atenção, né? De médico, de nutricionista, de educador físico, porque todo mundo se soma, entendeu? Então, assim, eu gosto Bacana. que ele passe pelo médico, tenha uma solicitação completa dos exames, escute a parte médica, venha para mim também, então já me fale, ó, passei pelo médico e ele disse isso e isso. Então, assim, a gente vai se complementando. Aí eu já faço a dieta, já digo, ó, vai para Felipe, que Felipe ele vai passar um treino bom, específico para esse teu problema, entendeu? Então, assim, é uma soma, entendeu? Então, Perfeito. todo mundo se completa. Eu acho que cada um deve ficar no seu quadrado, a gente sabe disso, né? Na verdade, é o seguinte, deve existir essa conversa entre todos os profissionais em prol do paciente, em prol do aluno, em prol do atleta, porque, na verdade, isso só vai trazer benefícios para ele. Eu gostaria só de saber, né, que isso é algo muito recorrente, a gente sabe demais, né? Eu já escutei, cansei de escutar um aluno chegar na academia e dizer, olha, Felipe, tem tal profissional, tem tal professor que disse para eu tomar isso, tem tal profissional que disse para eu tomar isso. Assim como também eu já vi o oposto. Já vi nutricionista, olha, dizendo, ó, você vai fazer tipo esse tipo de treinamento aqui. E aí, como isso é muito recorrente hoje em dia, eu queria saber de você o seguinte, Thali. Já aconteceu de chegar no consultório um paciente que até então ele não praticava exercício físico, né? Não gostava do ambiente do espaço de academia ou ao ar livre. E aí, com o início da conduta dietética, ele passou a introduzir exercício físico e gostou. Existe algum caso, algum relato de caso assim, desse tipo, de um paciente que chegou para você que não treinava e hoje não larga mais o exercício físico? É o que mais tem. Tá vendo? Porque as pessoas têm aquela ideia seguinte, ah, vou só seguir dieta e tá tudo bem. E na minha conduta em consultório, quem é meu paciente sabe. Eu explico o seguinte, que eu posso passar a dieta mais perfeita do mundo, mas existem alguns gatilhos e hábitos que se o paciente não mudar, nada vai mudar. E que se ele só começar só a dieta, ele pode até perder algum peso nos primeiros dias. Mas rapidamente ele vai estabilizar e chegar no efeito platô. Então ele não vai conseguir evoluir. Também Excelente. eu gosto do seguinte, que ele precisa, né, ter uma lesão muscular para que tenha uma síntese proteica de recuperação, para poder Estímulo. aumentar a massa magra. Eu explico Estímulo. uma forma, né, ao meu paciente o quanto que é importante fazer uma atividade física, a prática de atividade física. O que eu digo é o seguinte, que o maior erro de uma pessoa que não faz atividade física é começar algo que ela não gosta. Tipo assim, tem pessoas que detestam musculação e dizem assim, ah, vou começar a musculação. Eu digo o seguinte, qual exercício que você gosta de fazer? O paciente diz, ah, eu gosto de um funcional, eu gosto de uma luta. Pronto, procura um profissional de educação física dessa área para ele te orientar o que é que tu pode fazer, qual exercício aí que tu pode fazer nessa aí que tu gosta, se é uma natação, se é uma corrida, se é só aeróbico, enfim. Então, assim, procura aquele caminho para fazer o que você gosta, porque assim, se você faz algo que você não gosta, você não se sente motivado.
Se você não se sente motivado, você tende a procrastinar muito mais rápido, sabe? E não conseguir levar aquilo adiante. Porque aquilo não te dá prazer. Aquilo não estimula a tua dopamina. Eu gosto de dizer isso. Então, você tem que fazer Verdade. algo que te mantenha motivado, que faça você ter vontade, que você goste de fazer. Então, assim, sempre fazer uma atividade física que a pessoa goste. Tá certo? Agora, lógico, sempre com acompanhamento. E aí Sim, as pessoas começam a tomar gosto e ver que realmente evolui. Tem paciente que diz assim, Thaline, o mês que eu fiz só dieta foi uma coisa. Agora, quando eu fiz atividade física, já perdi tantos quilos, já vi essa diferença. Eu digo, pois é. Então, veja o quanto que é importante você fazer, né? Então, assim, é o que mais acontece. Pessoas que não fazem atividade física e quando chega, eu digo, ou você muda tudo ou nada vai mudar. Você só vai estar verdade. tempo, seu investimento, enfim. E realmente é um estímulo. Eu perguntei isso porque, assim, eu também cansei de escutar isso no consultório, vários pacientes que chegam, né? Muitos até nem desconhecem que eu sou profissional de educação física e dizem, Felipe, olha, eu quero ter resultado, eu quero emagrecer, eu quero aumentar minha performance, mas eu odeio o exercício físico, então eu quero ter resultado só pela alimentação. É possível? E aí é o que eu sempre falo, eu digo, olha, a gente pode até conseguir ter esse resultado, mas se você inserir aí a prática do exercício, a prática do treinamento, a gente vai potencializar muito mais isso, tá? E pegando o gancho de Felipe aqui, que acabou de fazer uma pergunta bem interessante, que é algo também que eu comento muito no consultório, sabe, Thalina? Essa questão da dieta, porque você acabou de mencionar aí que realmente, quando a pessoa vai iniciar a prática de algo que ela não gosta, ela está muito suscetível a desistir no meio do caminho, né? Já que aquilo não traz prazer para ela, né? E aí, só pegando o gancho dessa ideia, o que acontece muitas vezes é que a palavra dieta remete a algo sacrificante, restritivo, né? Remete, na verdade, a uma coisa que você vai ter uma tremenda dificuldade. Quando você fala dieta, já lembra coisa ruim. E aí, então, não é? E eu sempre digo o seguinte, que dieta, na verdade, tem prazo e validade. Que a ideia é que a gente, na verdade, fazer uma reprogramação da nossa mente, né? Tentando introduzir novos hábitos alimentares para que aquilo consiga fazer parte da nossa rotina e do nosso cotidiano. E assim vai se tornar muito mais fácil. Então, só fazendo essa deixa, o que você poderia explicar aí para o Felipe, que acabou de perguntar, né? Dessa diferença, se existe diferença entre dieta e educação alimentar, e qual seria essa diferença? Existe sim, ó, diferença totalmente, né? Primeiro que eu não gosto de usar o termo educação alimentar, porque a educação alimentar é a primeira educação que você tem na vida. Então, aquela que os pais inseriram na vida daquele ser humano. Eu Muito bem. gosto de reeducação alimentar, porque eu vou reeducar a educação que você Educar. entendeu. Exato. Então, o que acontece? Existe um público que já chega no meu consultório saudável, com hábitos saudáveis, que já está habituado a comer salada, frutas, enfim. E aí é de boa fazer uma dieta, que dieta é algo mais restrito, tá certo? E que realmente tem um prazo para ser modificado. Então, são assim, estratégias. Vou usar com você essa estratégia por 40 dias, 60 dias. Depois você vem e a outra dieta com essa estratégia. Já uma reeducação alimentar, você vai reeducar, ou seja, introduzir novos hábitos. Eu tenho muitos pacientes que têm paladar infantil, ou seja, o que é paladar infantil? São aquelas pessoas que durante a infância não tiveram uma adaptação, né? Não tiveram uma introdução alimentar de frutas, de verduras e legumes, e agora na fase adulta, eles têm uma dificuldade muito grande em se adaptar com a textura e o sabor de verduras, legumes, tá certo? E eles não conseguem introduzir de uma forma tão fácil na alimentação no dia a dia. Então, a gente faz uma reintrodução alimentar. A gente faz uma reeducação alimentar. Ou seja, a gente vai começar a fazer algo que não seja restrito, tá certo? Então, assim, não é aquela coisa tipo focada em, você vai consumir tantos de proteína, de carboidrato, não. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se no teu almoço você consegue colocar um brócolis, um arroz com brócolis. Então, o que é que a gente faz? Vai misturando as verduras e os legumes com os alimentos para que não se sinta tanto o sabor isolado nem a textura. Perfeito, Então, perfeito. vamos usar um arroz de brócolis, vamos usar um frango desfiado com cenoura e cebola. Então, assim, a pessoa... Estratégia. Exatamente, são estratégias nutricionais de reintrodução alimentar e a gente vai reintroduzindo. Então, eu tenho vários pacientes que antes não consumiam nenhuma fruta, nem verdura, que hoje consomem de boa. Toma suco verde, come fruta, verdura, saladas.
Só que foi um período de adaptação. Então, a gente vai gerar uma adaptação, uma reeducação que não tem prazo nem quantidade definida. Assim, a gente vai deixando mais o paciente à vontade para que ele comece a acertar mais e errar menos. Ou seja, a consumir mais alimentos saudáveis. Né? A gente ensina ele que os industrializados não são legais, ensinar a ler rótulos. Ou seja, tem alimento que se diz fit, mas tem aquele ingrediente, aquele tipo de adoçante, tipo de espessante, enfim, não é legal. Então, corta da prateleira. Então, vai ensinando a retirar os alimentos industrializados, a consumir os alimentos mais da terra, né, os naturais, as frutas, as verduras, a como introduzir esses alimentos. Então, faz um escondidinho de batata doce com, sei lá, um vinagrete e uma carne desfiada para começar a introduzir o tomate, cebola, entendeu? Então, a reeducação alimentar é justamente para você trabalhar a reintrodução de alimentos que esse paciente não teve durante a infância e que tem uma certa resistência. Já a dieta, já para a pessoa que está mais adaptada, é algo mais restrito e com prazo. De validade. Isso. Nilúzia, ela, nossa conselheira e vice-presidente, ela entrou num tema muito fantástico que eu ia acabar agora aqui também buscando saber, né? Queria sua opinião acerca disso, para a gente poder sair um pouquinho dessa questão da nutrição esportiva em si e tentar ampliar um pouquinho mais o leque quando se fala de nutrição e educação física. Taline, a gente sabe que muitas vezes, né, o acesso que se tem, né, da população como um todo aos serviços de saúde no geral, às vezes é um pouco precário, né? Dificuldade que se tem hoje do trabalho do NASH, do trabalho do SUS como um todo. Então, qual seria a tua opinião? O que é que você acha sobre essa questão, por exemplo, desse trabalho multiprofissional, né, que se tem na saúde pública, saindo um pouquinho dessa parte do consultório, dos atendimentos particular, com relação a essa garantia de acesso a todos, né? Foi uma pergunta fantástica que Nil acabou fazendo, que não é, na verdade, nem uma pergunta, mas sim é uma vertente de um dos temas que a gente queria contemplar aqui, já que a gente está falando da atuação multiprofissional que se tem da nutrição e da educação física. Então, qual seria a sua sugestão, a tua ideia, o que é que você pensa um pouquinho sobre isso, Thali? Eu achei maravilhosa essa pergunta, porque, assim, na época de faculdade, né, que você foi de federal, você sabe. Federal, assim, ela incentiva muito a gente a parte científica. Na minha época de faculdade, eu tinha um projeto de extensão e 2 iniciações científicas. Então, você imagina o quanto que era pesado. Na época, eu estava louca, mas eu realmente foi muito legal, que, assim, realmente eu fiz a escolha certa. Eu desenvolvi uma iniciação científica na parte de neuroplasticidade fenotípica, então fisiologia pura. Aprendi bastante, foi super válido e, assim, a carga, sabe, de conhecimento é gigante. Absurdo. E eu fui para a parte de saúde pública, olha aí que massa. Eita lá, foi mesmo. É o extremo. E foi maravilhoso, sabe? Foi muito bom a minha vivência, a parte de desenvolver iniciação científica na parte de saúde pública, conhecer um pouquinho o trabalho de NASF, né, do SUS. E, assim, é gritante, certo? A falta, realmente, do acesso a essas famílias. Não é que você acha, não, eu confirmo, porque eu vivi aquilo. Eu ia para as casas, entendeu? Eu fazia pesquisa de consumo alimentar de casa em casa. Então, eu via a realidade e, assim, não só de ver, mas quando as pessoas falavam, entendeu? Assim, alguns tinham até constrangimento de dizer que não tinha acessibilidade a um feijão, a uma coisa, entendeu? Infelizmente, é a realidade do nosso país, né? Infelizmente, é a realidade do nosso país. Então, assim, eu acho muito importante a integração multiprofissional, porque é o seguinte, eu sempre pergunto muito meu paciente, às vezes, né? Que precisa de uma suplementação. Eu posso passar isso para você? E é muito importante a gente perguntar isso. Eu posso? Porque quando você dá o direito do paciente escolher, ele pode... Às vezes ele pode dizer, não, eu não quero, mas é porque ele não está com condição. Às vezes o paciente... Exato. Mas porque ele passou meses juntando para poder ir para você. Entendeu? E às vezes a realidade dele, ele não tem condição de estar comprando um pote de whey ou uma creatina, enfim. Então, assim, infelizmente é a realidade de muitas famílias. Então, assim, eu digo na minha visão de nutricionista esportivo, tá bom? Eu acho muito importante ter ações
tá certo? Inclusive, se precisar, pode, eu me dou à disposição, porque eu acho muito importante a gente ajudar. Então, assim, o perfil do profissional de nutrição esportiva, ele pode dar palestras, ele pode levar informação à população de como buscar na alimentação, que ele tem ali, exemplo, ovos é um alimento super completo, super proteico, super nutritivo, e que as pessoas de baixa renda têm uma acessibilidade maior. Então, eu Verdade. posso ensinar que o meu paciente pode consumir X ovos para bater uma quantidade de proteína que ele precisa. Eu posso passar receitas com ovos e um tomate, uma cebola, um omelete diferente, que essas famílias consigam ter acessibilidade, mostrando que Perfeito. e ele não precisa desistir do sonho de ser atleta, tá certo? Porque muitos atletas, eles conseguem através do esporte, que é muito bonito isso. Até me emociona, porque eu tenho orgulho de pessoas assim. Eu tenho pacientes assim, que até eu choro de alegria, que eu só compartilhar a felicidade do outro. Que tem meninos que são jovens e meninas também de baixa renda que acham que vai desistir do sonho porque não tem acessibilidade a comprar uma suplementação. E a gente Verdade. pode mostrar não, você tem ali ovos, você tem um arroz, você tem um feijão e você vai conseguir, entendeu? E mostrar a quantidade, mostrar receitas, que ele tem acessibilidade para que eles não se sintam, como é que eu posso dizer, desamparados, entendeu? Dizer assim, eu vou conseguir. Então, não tenho certeza que a nutrição ela transforma vidas. E se a gente realmente se juntar e realmente fazer aí intervenções multiprofissionais, cada um tem a agregar um pouquinho e transformar essas vidas. Eu não sei hoje como é que tá sendo essa questão. A gente está passando por uma atualização curricular nas IES, né, com relação ao curso de educação física, por conta de toda essa questão da divisão que se tem da licenciatura e do bacharelado, diferente da nutrição, que é a graduação é o bacharel. Mas, para mim, é uma disciplina fantástica que eu vivenciei na nutrição e que senti muita falta no curso de educação física, foi exatamente a disciplina de saúde pública, né? Sim. Onde a gente tinha a possibilidade de entender um pouquinho mais como é que funciona o SUS. Eu, sinceramente, se não fosse pela nutrição, eu não saberia hoje como é feita a divisão do SUS, os serviços que o SUS oferece, né? Claro que tudo bem, eu me graduei, já vai fazer 10 anos, foi em 2010, né? O meu curso, na minha formação, foi licenciatura plena, eu fui da última turma, inclusive, de 72, né, da licenciatura. O currículo já mudou bastante, mas assim, eu acho que é extremamente importante a gente ter ciência, saber identificar hoje como é que funciona de fato o SUS, né? Exatamente para poder a gente caracterizar e ter essa real noção das formas de se aplicar os serviços, tanto na nutrição quanto da educação física, na saúde pública, sabe, Thali? Porque eu acredito que, na verdade, a gente conseguindo iniciar, né, esse trabalho de formiguinha, desde cedo, tá? Eu acho que mais na frente, com toda certeza, a gente vai desafogar aí, na verdade, os hospitais, a gente vai ter, na verdade, menos pessoas doentes, né? A gente vai ter, na verdade, um número muito reduzido de pessoas aí que tem com pressão arterial, com diabetes, com dislipidemia, né? Com síndrome metabólica, né? Que é exatamente essa junção. Tratamento, né? E, Da exato, prevenção do que o tratamento. exatamente, né? Ou seja, o que acontece muitas vezes é que as pessoas, na verdade, buscam o profissional de educação física ou uma academia ou vai no nutricionista, quando, na verdade, o médico diz para eles, ó, ou você inicia aqui uma dieta, um exercício, ou então você realmente vai já tá indo para outro espaço, para outra vida, né? Então, assim, se na verdade, se todos nós tivéssemos essa consciência, e aí quando a gente tem um entendimento do que é a saúde pública, do que é o SUS, né, desde cedo, com toda certeza a gente já conseguiria tratar, a gente já conseguiria prevenir muitas doenças, né? Fazer com que, na verdade, muitas pessoas tivessem o acesso, e aí, com toda certeza, a gente iria desafogar aí os nossos hospitais, a saúde como um todo, né? Então, você foi exímio na sua colocação, que mesmo sendo, na verdade, da área esportiva, tem propriedade e teve essa vivência, como você falou, né, na sua graduação, onde você coletava esses dados, ia nas comunidades. Eu tive a experiência na saúde pública de estagiar numa policlínica, que foi uma coisa fantástica. Para você ter uma ideia, eu estagiei com a nutricionista de lá, que o CRN dela é 000003.
Tá. Veja que, né, ela sabe, tem uma conduta fantástica, foi uma das primeiras, né, registradas lá no Conselho Regional de Nutrição, e uma coisa me tocou muito, sabe o que era, Thali? É que as pessoas marcavam consulta com ela, não era para querer uma alimentação, uma dieta, não. Às vezes até também era para isso. Mas sabe por quê? Porque ela fazia um atendimento que médico nenhum na clínica fazia. Ela dava um atendimento de pegar o exame do paciente e detalhar e dizer ponto a ponto. Foi uma profissional que eu aprendi, assim, de forma exímia, interpretação de análise de exame bioquímico. Foi nesse estágio de nutrição clínica, na saúde pública, numa policlínica, né? Então, assim, eu vivenciei também, eu tive essa experiência de fazer pesagem, fazer verificar IMC, de observar a conduta nutricional dela. E foi, assim, uma coisa fantástica, porque muitos profissionais, às vezes até recriminam, não, ela é muito ultrapassada, aquele profissional ali é formado há muito tempo, não tem atualização. A gente escuta muito isso, né? A gente sabe de fato que a atualização ela é importante, sim, é imprescindível. Todo profissional precisa sim se atualizar, mas eu acho que a experiência, sabe, traz uma bagagem fantástica, incrível para a gente. Foi uma vivência assim fantástica, que inclusive eu até fiquei meio, poxa, vou deixar de ir para um hospital para ir para uma policlínica, no estágio de nutrição clínica, né? E todo mundo queria, na época, ir para o Hospital do Câncer, ir para a restauração, que eram os hospitais que tinham convênio com a faculdade na época. Mas, assim, eu não me arrependo em nenhum momento, sabe, de ter essa vivência na saúde pública, lá no Lessa de Andrade, na policlínica, que era um ambulatório. Não me arrependo de trabalhar com alimentação escolar. Não sei se você teve essa experiência, mas foi algo também fantástico, onde a gente vê o quanto, né, o quanto as escolas públicas, isso tanto municipal quanto do estado, às vezes é muito precário com relação à questão da alimentação para essas crianças, tá? Já participei da montagem de um cardápio para escola e assim, meu Deus, a gente queria colocar alguns alimentos e não tem. Não tem, o que tem é isso aqui, o basicão, e tem que se virar com o que tem. Tem que se virar o que tem. E aí você foi muito, né, ovo. Não tem alimento mais acessível, mais em conta, mais nutritivo do que o ovo. E aí, muitas vezes, eu me deparava onde a proteína, ao invés de ser um ovo, era uma salsicha. E eu digo, meu Deus do céu, como pode isso? Sabe, Thalia? Então, assim... Inclusive, né? E ruim, péssima. Né? Isso a gente está cansado de saber, né? E muitas pessoas até também conhecem, sabem dessa informação, mas eu me deparava com cada coisa, mas assim, foi uma vivência, sabe, que eu não troco por nada, né? A minha área, a vivência na saúde pública, tanto que eu tive lá na Policlínica, tanto que eu tive pelo PNAE, que era o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde a gente também lidava com saúde pública, porque a gente estava tratando de alimentação escolar, tá certo? Então, assim, realmente foram vivências fantásticas que, assim, sabe, não tem preço, não tem nada que pague, né? E tudo isso é aprendizado, como a gente sabe, né? E foi algo que eu senti muita falta na educação física, né? Acho que deve ter vários profissionais aqui que são recém-formados, que estão com o currículo atualizado, mas até então, na minha época, eu não tive essa vivência de saúde pública, de entender como é que funciona o SUS, né? E a gente sabe o quanto é importante esse trabalho multidisciplinar de associar a nutrição, educação física, a fisioterapia como reabilitação, né? De você saber ter um direcionamento para poder conversar com o médico. Hoje em dia a gente sabe que a nutrologia está muito em alta, né? Que às vezes acaba um pouco também se querendo invadir um pouco a área da nutrição. Acho que você já deve ter vivenciado isso, né? Onde alguns médicos... Profissões, eu acho que nutrição é um curso tão bom, mas tão bom, mas tão que bom. todo mundo quer ser nutricionista. Coma isso, tire aquilo, né? Associe com isso. E a gente sabe que nutrição vai muito além dessa questão de realmente de saber o que prescrever. É uma análise que a gente precisa fazer como um todo do paciente, identificar sinais clínicos, né? Solicitar exames bioquímicos para verificar como é que está a parte metabólica. Você colocou muito bem isso no início aqui da nossa live, né? Então, eu acho que, de fato, realmente é cada profissional no seu quadrado. É importante, sim, esse trabalho em conjunto, em prol do paciente, em prol do atleta, em prol do aluno, em prol do indivíduo que está lá na saúde pública, né? Para que tenha, na verdade, esse acesso. Mas eu acho que cada um no seu quadrado. E hoje, por ter essas duas formações, eu vejo o quanto é importante você saber dividir, né? Se chega para mim um paciente
que ele já tem um profissional de educação física que acompanha, tem para quê? Eu mesmo sendo profissional invadir a área. Não, ele já está sendo assessorado. Assim como também eu tenho alguns alunos que já possuem seu nutricionista, né? Então, muitas vezes, apenas eu só faço conversar, trocar uma ideia, mas chegar e dizer, ó, tira isso, coloca, passa agora como de forma alguma, mesmo eu sendo profissional, tendo habilitação para isso, mas a gente sabe que é totalmente antiético, né? Invadir as demais áreas. Então, eu achei fantástico a gente relacionar nessas duas formações, aí aproveitando o gancho de hoje ser o dia do nutricionista, amanhã ser o dia do profissional da educação física. E só... vocês. Muito obrigado. E só aproveitando também a deixa, já que eu falei dessa questão de amanhã ser o dia do profissional da educação física, pessoal, a gente vai estar com a semana inteira aqui fazendo uma série de lives, entrevistando diversos profissionais, tá certo? Com temas que vão desde treinamento até finanças. Então não percam, será diariamente às 20 horas, tá certo? Então tá ali, deixa eu só observar aqui o tempo, porque tudo que é bom, tudo que é bom dura pouco, o tempo passou direto. A gente aqui tem 7 minutinhos ainda. E aí, eu queria só saber de você o seguinte, pronto, ó, o Bruno Dixon falou aqui, ó, isso se chama ética profissional, verdade, né? E que muitas vezes a gente acaba não percebendo, inclusive eu faço parte da comissão de ética profissional, e o que mais eu a gente... Era isso que eu ia comentar. Você hoje preside a comissão de ética, é isso não? Não, comunicação. Mas também estou na parte de ética também. Bacana, bacana. Engraçado. No nosso conselho, a gente possui algumas comissões permanentes e outras não permanentes. Eu não sei se o regimento do CRN também é dessa forma. Ética e comunicação. Mas é uma grande briga nossa a gente criar essa comissão de comunicação. Hoje a gente tem a comissão de eventos, que é não permanente. Também né? faço eventos. Mas, não, lá no conselho, a princípio, eu só faço parte, de fato, da comissão de ética profissional, né? Participando das audiências que se tem, e da comissão de orientação e fiscalização, né? Onde a gente fiscaliza o estado todo. E para o pessoal até ter um pouquinho mais de entendimento, já que você é do CRN, que muita gente acaba me perguntando, o CREF, hoje, a gente é responsável pela 12ª região, que é o estado de Pernambuco. O CRN6, ele contempla quais estados da região Nordeste, Thali? Olha, estou agora são 6, na verdade. São 6. Né? Nossa jurisdição. De cabeça agora, nesse momento, para lembrar Me peguei, né? Me pegou. Mas aí eu posso estar passando para você depois. Que realmente de cabeça... Olha, eu me formei em 2000, no começo de 2018, na minha época, meu CRN é o 25692. Eu acho que hoje, 2020, já deve ter passado dos 30 mil profissionais, né? Certeza. Já passou, né? Pronto, nós aqui somos só apenas Pernambuco, atingimos agora há pouco 13 mil. Então, a gente está um pouquinho atrás, embora a gente só apenas toma conta de Pernambuco, né? Antigamente era o CREF 12 Pernambuco-Alagoas, mas aí houve a separação, houve a divisão. Alagoas também. Alagoas, Ceará, Maranhão, Piauí, Pernambuco. Então, assim, somos 7 estados. Então, mas somos privilegiados pelo fato da sede ser aqui em Recife, né? O CRN6, não é isso? Isso. Muito bom. A sede. Muito bom. Thali, considerações finais. Eu queria que você aí passasse o recado final para todos que estão assistindo, né? Principalmente dessa relação que se tem nutrição e educação física, a importância de cada um se manter no seu espaço, não querer um invadir o espaço do colega, né? Somos todos da saúde, somos essenciais, mas a gente sabe que cada um, na verdade, trata, compete, na verdade, com uma habilitação diferente, né? Que por mais que a gente conheça, entenda de exercício, entenda um pouquinho de alimentação, cada um no seu quadrado. Então, considerações finais aí para a gente poder encerrar com maestria. Agradeço desde já, mais uma vez, por ter aceitado o convite, tá certo? Do CREF 12, tá? Você, como conselheira da nova gestão, que eu espero aí que realmente faça diferente. Eu votei, tá? Fiz questão de votar. Inclusive, eu hoje sou conselheiro do CREF 12, membro da diretoria, por ter votado desde 2010, desde o início, né, do meu registro. Fiz questão de sempre ir na sede, votar, diferente do CRN6, que a gente efetua o voto através da internet, né? Pelo fato de ser vários estados. Eu não, por morar aqui em Recife, sempre fiz questão de ir no conselho, de participar das eleições
e por isso hoje, né, pude participar das eleições, pude concorrer, né, com a chapa de renovação, e a gente está aí na nova gestão desde 2019, né? Temos mandato até 2024, tá? Quero também informar a todos que o Conselho, o CREF 12, é de todos os profissionais, é de todos os estudantes. O Conselho está aberto para todos vocês, tá? Opinem, participem, interajam conosco nas redes sociais, tá, pessoal? Denuncie, se souber de qualquer irregularidade, a gente escuta muito tipo de denúncia, não sei como é que é essa questão lá. Eu, pelo menos, nunca chegou no meu consultório de um agente de fiscalização, mas estou sempre com a minha cédula de identidade profissional, com minha CIP, né? Inclusive, ainda estou com barra P, vou fazer a renovação agora, em setembro, mas estou sempre presente com a CIP. Então, Thali, o espaço aí para você, finalize. Considerações finais. Agradeço mais uma vez, tá certo? E o espaço é seu. Obrigada. Eu queria fazer já, né, uma colocação, desde quando eu estava falando justamente de ética profissional, e fazer realmente um apelo, né, que é muito importante que cada um faça a sua parte. E eu fico muito triste quando eu vejo outros profissionais invadindo áreas que não deveria, do tipo seguinte, infelizmente ainda tem muita gente da educação física que passa suplementação. E eu acredito que você também acontece muito no seu consultório, porque você está nas duas áreas, e acontece também na minha. Então, assim, que houvesse realmente um respeito, sabe, pelas áreas, que nenhum nutricionista está passando, prescrevendo atividade física, no exercício físico, isso aí compete ao profissional da educação física, mas que também nenhum profissional da educação física se metesse a estar passando suplementação, porque o que acontece gravidade não é pouco. Passa suplementação que não tem comprovação científica, passa suplementação que o paciente não é um paciente hipertenso, é um paciente que tem uma comorbidade que não deveria fazer uso de uma suplementação e nem a necessidade de fazer uma suplementação. Então, assim, para que realmente a gente está lidando com vida, não é o ego, não é o achismo. Então, assim, a área de saúde, a gente tem que ter um respeito e responsabilidade que a saúde do outro está na nossa mão. Então, a gente só pode intervir no que compete à profissão, no que você estudou, no que você vem se capacitando para isso, entendeu? Então, assim, Perfeito. então, que Perfeito. área invada, do jeito como eu falei desde o início, é muito importante a associação multiprofissional de um médico, de um nutricionista, de um educador físico, fisioterapeuta, um psicólogo. Então, assim, todos esses profissionais só são a qualidade do paciente, mas que cada um saiba onde vai intervir e não invadir a área do outro. Então, assim, o que eu peço nesse dia do nutricionista, né, e antecipando também o dia de vocês, é o respeito. O respeito e ética profissional para com o outro. É só isso. Perfeito. De ambos, né? De ambos, né? Tanto dos profissionais que prescrevem muitas vezes, falam de alimentação, assim como também de nutricionista que acaba dando pitaco no treino. Você foi perfeita na colocação, tá, Thali? Um minutinho. Vou te agradecer mais uma vez. Agradecer Obrigada. a todos os participantes aqui da live. Pessoal, adicionem depois o perfil de Thali. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem se reportar, tá certo? Mandem direct. O conselho está aberto, tá certo? Amanhã aguardaremos todos vocês aqui na nossa live das 20 horas. Será com a conselheira Nilúzia. Nilúzia amanhã vai estar aí tomando conta da live. Aliás, o restante da semana. Thali, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa semana para você, tá? E mais uma vez... Parabéns, tá, gente, a vocês. Vocês são maravilhosos. Profissionais de educação física, vocês são essenciais. E vamos sempre aí, tá andando de braços dados. Verdade. Mais uma vez, muito obrigado, viu? O conselho está aberto aqui para você, tá certo? O dia que você quiser ir lá nos visitar, ficarei muito feliz, tá certo? Assim como também, em breve, vou estar indo lá no CRN6 para poder realizar minha troca. Vou querer depois conhecer todos aí da diretoria. Vai ser uma satisfação imensa, tá certo? Pessoal, obrigado a todos vocês que participaram, que interagiram, que mandaram perguntas, tá? Foi muito bacana estar aqui com vocês. Parabéns a todos os profissionais de educação física de forma antecipada. Já já será o Dia do Profissional de Educação Física. Vamos aproveitar. Hoje, dia do nutricionista. Por isso que convidamos aqui a nutricionista Thaline Pereira. Também sou nutricionista, também faço parte. E agradecer mais uma vez aí a participação e essa horinha de nossa live com a Thaline. Tá bom, Thaline? Obrigada. Boa noite, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até amanhã.